Olá, senhoras, senhores e seres que estão aqui comigo hoje. Como vocês estão? Hoje eu irei contar um relato que aconteceu comigo quando eu era mais jovem. Estão prontos? Então preparem-se para enfrentar seus medos e sejam muito bem-vindos ao lado sombrio da realidade. Então vamos lá, gente, mas desde já quero deixar claro que essa é uma história real. Uma noite que ficou marcada para sempre na minha memória. Era para ser apenas mais um dia tranquilo, como qualquer outro no sítio. Mas o que aconteceu naquela noite mudou tudo. Eu estava com meu primo, meu pai e meu tio precisaram sair para resolver uns assuntos na cidade e deixaram a gente sozinho lá no sítio. O sol já tinha se escondido e a escuridão começava a engolir tudo em volta. Só a luz fraca da varanda que estava iluminando a frente da nossa casa. E foi aí que tudo começou. Primeiro a gente ouviu um uivo bem distante. A gente achou que era um cachorro que estava perdido, mas logo vieram outros uivos, mais altos e de vários lugares diferentes. Depois dos uivos, começaram os passos pesados que estavam circulando a casa. A gente olhava pela janela e não via nada, apenas uma escuridão densa. Assim, estava escuro, muito escuro. Estava tão denso que eu acho que se eu pegasse uma faca daria para cortar. Era algo assim, surreal. E parecia também, era como se tivesse alguma coisa observando a gente. A gente ficou tomado pelo medo. E por conta disso trancamos as portas, janelas, apagamos as luzes e ficamos em silêncio. Cada estalo na madeira, cada sopro do vento parecia um aviso. Então, depois dos uivos, depois de tudo, nós ouvimos arranhões como se fossem garras muito grandes. E lá no sítio eram aquelas portas sanfonadas metálicas. Então dava para escutar perfeitamente batendo, arranhando. E alguém, alguma coisa estava tentando entrar. Eu olhei para o meu primo e ele estava tão pálido quanto eu. E naquele momento eu entendi que o medo verdadeiro é o que paralisa. Depois do que pareciam horas e horas, meu pai e meu tio voltaram. Quando acenderam as luzes externas, não havia nada lá, nenhuma pegada, nenhum animal e nenhum sinal. Até hoje eu me pergunto, foi apenas nossa imaginação? Ou havia mais alguma coisa ali, algo que a luz nunca pôde mostrar pra gente? Algo que ficou realmente escondido, que estava espreitando a gente naquela noite. Algum ser, alguma coisa. E como é que eu posso explicar? Depois disso, o medo foi só o começo. Gente, esse relato realmente aconteceu e agora eu vou pôr minha opinião para dizer o que eu acho que possa ter sido. Muitas pessoas falam sobre lobisomens ou então alguns outros seres que possam ter ido para ali, que possam ter feito isso, né? Eu acredito que possa ter sido um lobisomem ou algo parecido. Aqui na cidade, ela é conhecida por antigamente ter sido uma das cidades mais ricas do Brasil, por conta da venda de trabalhadores não remunerados, vamos dizer por assim, e também pela venda do café, mas era muito mais por conta da venda. E por conta disso, muitas pessoas dizem que a cidade ela é assombrada, que é como se fosse um para-raio de ocorrências paranormais. Existem várias histórias na cidade, existem vários relatos de pessoas que por algum motivo viram, ouviram, sentiram aparições, tudo que é de sobrenatural. Aqui na cidade tem uma pessoa ou outra que vai chegar e vai contar. Eu creio fielmente que aquilo que aconteceu comigo nesse dia foi algo realmente sobrenatural e é algo que eu nunca vou esquecer. Então agora, sem mais delongas, vamos para o próximo relato.
vamos para o próximo relato. A pessoa que me mandou preferiu não falar o nome, então a gente vai chamar ela aqui de João. Vamos lá? Era uma noite fria quando eu decidi subir aquele caminho tortuoso. Sabia que muitos evitavam aquele lugar, mas uma curiosidade sempre me fez desconsiderar os avisos. Havia um casarão no topo da colina, uma velha construção que parecia se erguer da terra, como se estivesse tentando escapar do tempo. As histórias sobre ela eram muitas. Algumas diziam que estava maldito, que havia alguma maldição ali. Outras que era habitado por fantasmas. Mas eu estava determinado a ver por mim mesmo. A estrada era estreita, coberta por folhas secas. E à medida que eu subia, a sensação de que algo estava errado só crescia. O silêncio era absoluto, só interrompido pelos meus passos. Mas então foi quando eu vi a primeira coisa estranha. Era como se houvesse uma chamada. Alguém chamando, alguém sussurrando. Como se fosse um pedido de socorro, vamos dizer por assim. Era uma chamada baixa, suave. Vinha do nada, mas parecia muito clara. Era uma voz feminina, quase sussurrante, que disse meu nome. João. Congelei, parei no meio da estrada e olhei ao redor. Não tinha ninguém. O vento balançava as árvores, mas além disso, nada se movia. Eu devia estar ouvindo coisas, pensei, mas então a voz soou de novo, muito mais forte agora. João, venha até mim. Era inconfundível. Eu não sabia se era a solidão da noite ou algo a mais, mas a sensação de que não estava sozinho ali começou a me envolver. Continuei subindo, mas os meus passos agora eram mais apressados. Mas também, se alguém me chama e não tem ninguém, os meus passos não seriam nem apressados. Eu já sairia correndo do local, não tinha jeito. Eu sabia que estava perto do casarão, só não imaginava o que me aguardava lá. À medida que a casa surgia diante de mim, a escuridão parecia engolir tudo ao redor. O casarão se erguia, imponente e vazio, com as janelas quebradas e a fachada coberta de musgo. Havia algo de errado naquela construção, como se ela fosse mais do que uma simples casa abandonada, como se estivesse viva, de alguma forma, observando. Então eu olhei para trás, e lá, na distância, na janela do andar superior eu vi. Era uma figura feminina. Ela estava parada, imóvel, com os olhos fixos em mim. Eu não conseguia ver detalhes do rosto dela, mas sabia que estava me observando. O cabelo preso num coque e o vestido antiquado eram os únicos traços visíveis. Mas não havia dúvida, ela estava me encarando. Nessa hora meu coração disparou. Naquele momento, a sensação de pavor foi tão intensa que eu quase corri de volta para casa. Mas não conseguia. Havia algo me prendendo ali, algo mais forte do que o medo. Eu não sabia se estava sendo atraído para o casarão ou se estava simplesmente em choque, mas continuei caminhando em direção à porta daquele casarão. Quando cheguei na entrada, percebi que a porta estava entreaberta, como se alguém estivesse me esperando mesmo. Um arrepio subiu na minha espinha e quando a porta se abriu, com um rangido, entrei. O ar estava pesado e o cheiro de mofo invadiu minhas narinas. A casa parecia ter sido abandonada há muito tempo, mas havia alguma coisa estranha, peculiar no ambiente. Uma energia que não conseguia explicar. Um suspiro, passos suaves. Eu estava começando a sentir que não estava mais sozinho. Meus olhos se ajustaram na escuridão e logo pude ver mais claramente o que estava ali dentro. Móveis cobertos por lençóis, paredes pichadas e janelas quebradas. Nada parecia viver ali. Nada, ninguém.
Provavelmente era algum local realmente histórico, algum casarão histórico que estava abandonado, porque no Brasil a gente tem bastante disso, né? Mas então eu ouvi novamente: João. A voz estava mais perto agora, mais forte. Eu não estava imaginando aquilo. Algo estava acontecendo. A sensação de uma presença aumentava a cada passo que eu dava dentro daquele casarão. E eu sabia que a senhora estava ali. Não via ela fisicamente, mas sentia a sua presença. Ele fala aqui que a presença era como se fosse alguma coisa bem fria, alguma coisa gelada, sabe? Como se fosse uma mudança no ar, um clima tenso, aquele clima pesado. E foi quando ele a viu. Ela apareceu à minha frente no corredor. Uma mulher alta, pálida, com um vestido antigo e o cabelo preso de forma rígida. Seus olhos estavam vazios, mas ela me olhava fixamente. O sorriso dela era distorcido, algo realmente sobrenatural, quase como se ela fosse uma sombra que tomava forma. Seus lábios se mexeram lentamente, pronunciando palavras que eu não conseguia entender. Você não deveria ter vindo aqui. Aquelas palavras ecoaram na minha mente, e o ar ficou gelado. O pânico me tomou de assalto, e comecei a retroceder, mas ela estava mais e mais perto. Eu tentei correr para a porta, mas quando olhei para trás, a senhora já não estava mais ali. A casa estava mudada, distorcida. As paredes pareciam se fechar, o som da casa se distorcia e o tempo parecia ter se perdido. Corri até a porta, finalmente consegui abrir, mas quando saí, não havia mais caminho algum. A estrada onde antes eu subira estava completamente vazia, a floresta fechada, sem nenhum sinal de vida. O casarão atrás de mim agora estava completamente desfeito, como se nunca tivesse existido. De repente, eu me vi de volta à estrada onde tudo começou, como se nada tivesse acontecido. Mas a voz ainda estava em minha mente. João, até mais. Gente, nesse relato aqui, eu achei bem interessante ele, e o que eu acho mais estranho é nesse final, onde quando ele sai, não existe mais caminho, não existe mais local de saída, não existe mais o casarão. Será que isso e o tempo ter agido de forma diferente tem coisas a ver? Será que tem alguma coisa a ver? Porque geralmente quando se trata de tempo diferente, locais diferentes, vamos dizer assim que fosse numa outra dimensão, vamos colocar assim por alto. Mas é bem estranho, mas gostei muito do relato. Obrigado, João, tamo junto e obrigado a você que assistiu até aqui. Como eu disse no começo e vou dizer novamente, se você puder, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal, vai ajudar muita gente. Então é isso, senhoras, senhores e seres que estão do outro lado. Até um outro dia.